Olá, amigos! Estamos de volta para a nossa última aula de arquivologia, teoria, fechando com a aula sobre a Lei 8.159 de 1991, a lei conhecida como a Lei de Arquivos, a famosa Lei de Arquivos. Essa aula de hoje, a última, para a gente fechar a teoria, deixei para complementar a legislação arquivística falando sobre ela, porque é a lei mais importante, a chamada Lei de Arquivos de 8 de janeiro de 1991. Nós, hoje, então, essa última aula completa totalmente a legislação arquivística no que tange, no que diz respeito ao que mais costuma cair em prova relacionado à legislação arquivística. Então, nós já vimos na aula anterior a Lei 12.527, a Lei de Acesso à Informação Pública. Eu disse a vocês que o Decreto 7724 de 2012, que regulamenta a Lei de Acesso à Informação Pública, eu vou disponibilizar para vocês. Vamos ver hoje a Lei 8.159. O Decreto 4.073 de 2002, que regulamenta a Lei 8.159 de 91, também vou disponibilizar para vocês como material complementar. E esse Decreto 7845 de 2012, também relacionado à informação sigilosa, também será disponibilizado a vocês pelo LAC, tá certo? Já vimos também, na aula sobre microfilmagem, toda a legislação, tanto a lei, quanto o decreto, quanto a resolução do CONARC sobre sinalética, já falamos sobre elas. Já vimos também a portaria normativa número 5 do MPOG sobre procedimentos relacionados a protocolo. Então, hoje, nós vamos fechar a legislação arquivística falando sobre a Lei 8.159 de 8 de janeiro de 1991, a Lei de Arquivos, que dispõe sobre a Política Nacional de Arquivos Públicos e Privados, dispõe sobre a Política Nacional dos Arquivos Brasileiros. Vamos ver os artigos mais importantes relacionados à lei. Capítulo 1, Disposições Gerais. O artigo 1º, pessoal, é dever do poder público a gestão documental e a proteção especial a documentos de arquivos, como instrumento de apoio à administração, à cultura, ao desenvolvimento científico e como elementos de prova e de informação. Então, esse artigo 1º faz menção ao quê? Ao que é dever do poder público. O artigo 1º está se falando também em gestão documental. O artigo 3º já define a gestão documental, vocês já tiveram aula de gestão documental, então a gestão documental ela é reconhecida por lei, que é a lei mais importante da arquivologia faz menção à gestão de documentos e também faz menção à gestão documental na nossa Carta Magna, na nossa Constituição Federal de 1988, beleza? Aqui nesse artigo 1º está se falando na gestão documental na gestão documental, na proteção especial de documentos de arquivo, que é dever do poder público, no sentido de apoiar a administração, ou seja, enfatizando aí a finalidade funcional dos arquivos, finalidade funcional, administrativa, servir à administração. Também a cultura aí tem a ver com a parte envolvendo o valor secundário do documento, a pesquisa ao documento, a historicidade documental. Ao desenvolvimento científico também aí envolve o quê? A documentação relevante, importante para fins científicos da ciência, da própria cultura, o valor permanente secundário documental e também como elemento de prova o valor probatório do documento e o valor informativo do documento. O artigo 2º, consideram-se arquivos. O artigo 2º define arquivos.
uma definição de arquivos. Existem, vocês já viram, nós já falamos em aulas anteriores, nas aulas iniciais, já definimos arquivos, né? Conjunto de documentos oficialmente produzidos e recebidos, né? Por instituição, firmas, no decorrer de suas atividades para finalidades futuras. Nós já vimos, existem inúmeras definições para o termo arquivo, vocês já sabem disso, e uma das definições que eu considero uma das mais importantes é essa aqui, essa definição aqui, uma das mais completas, que está no artigo 2º da Lei 8.159. Consideram-se arquivos para os fins desta lei os conjuntos de documentos produzidos e recebidos por órgãos públicos, instituições de caráter público e entidades privadas em decorrência do exercício de atividades específicas, bem como por pessoa física, qualquer que seja o suporte da informação ou a natureza dos documentos. Vocês percebam aqui que nessa definição está se falando o quê? Está definindo o arquivo como quê? Como conjunto de documentos produzidos e recebidos. Relembrando até as nossas aulas iniciais, vocês lembram, quando eu falo em conjunto de documento, conjunto eu estou falando de quê? Estou falando do caráter orgânico. Caráter orgânico. Estou falando da organicidade documental, estão lembrados? A organicidade documental, um documento, ele tem muito mais força em conjunto do que isoladamente, lembraram? Um documento não deve ser separado do seu conjunto somente em casos excepcionais, beleza? Então, e está se falando também aqui, conjunto de documentos produzidos e recebidos, lembram? Característica da documentação arquivística? A produção, a recepção e, consequentemente, se o documento é produzido e recebido, ele é o quê? Acumulado. Vocês já aprenderam isso, já estão sabendo isso aí tranquilamente. Por órgãos públicos, instituições de caráter público e entidades privadas. Então, aí está se falando da documentação tanto pública quanto privada, em decorrência do exercício de atividades específicas, bem como por pessoa física. Olha aí, está se falando também da documentação nossa, da documentação pessoal, minha, sua, das pessoas físicas. Qualquer que seja o suporte da informação, não importa o suporte, não importa o suporte, vocês já aprenderam, é o material físico onde se registra uma informação, não importa se a informação está registrada num papel, numa fotografia, numa película de filme, no microfilme, não importa, não? Se está registrada, se a informação registrada é um documento. E não importa também a natureza dos documentos. Então, essa definição de arquivo é uma definição bem completa, uma das mais completas no meu entendimento, beleza? Vamos ao artigo 3º. O artigo 3º, galera, eu quero que vocês coloquem um asterisco no artigo 3º. O artigo 3º é um dos artigos da Lei de Arquivos, da Lei 8.159, de 8 de janeiro de 91, é um dos artigos que mais cai em prova. É aquele que define gestão de documentos. Vamos ver a definição. Considera-se gestão de documentos o conjunto de procedimentos e operações técnicas referentes à sua produção, tramitação, uso, avaliação e arquivamento em fase corrente intermediária, visando a sua eliminação ou recolhimento para a guarda permanente. Olha aí, vocês já aprenderam isso. Eu já dei aula para vocês sobre gestão de documentos. Aliás, é um dos assuntos também que mais costuma cair em arquivologia. Quando nós falamos aqui gestão de documentos envolvendo procedimentos no que tange o quê? A produção, tramitação, uso, avaliação e arquivamento, em fases corrente intermediária, visando a sua eliminação e recolhimento, ou seja, visando a sua destinação final, né, ou o documento vai ser recolhido ao arquivo permanente se ele tiver valor secundário, ou se ele tiver um prazo prescricional, depois de um certo tempo ele será o quê? Eliminado, descartado, expurgado, jogado fora, né? E aqui está fazendo menção a cuidar a procedimentos e operações técnicas ligados à produção, tramitação, uso, avaliação e arquivamento, ou seja, está envolvendo as 3 fases da gestão. Quem se lembra, hein? Recordando, quais são as 3 fases da gestão? É o PUD, né? Produção, utilização e destinação. A produção, utilização e a destinação estão inseridas aqui nesse contexto.
nos procedimentos referentes à produção, tramitação, que tem a ver com a utilização, o uso, avaliação, tem a ver com a destinação e posterior arquivamento. E aí, importante, em fase o quê? Em fase corrente intermediária, ou seja, não entra o quê? Embora compreenda todo o ciclo vital, as atividades de gestão não engloba o quê? Não engloba o arquivo permanente, somente a primeira e a segunda idades, as idades corrente, intermediária. Lembram-se disso? É isso aí. Então, o artigo 3º, põe um asterisco, é um dos artigos que mais costuma cair em prova da lei de arquivos. Deixa eu beber uma aguinha, servidos? Artigo 4º. Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo geral, contidas em documentos e arquivos que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado, bem como a inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas. Nós até comentamos na aula anterior, na aula, né, sobre a Lei de Acesso à Informação Pública. Qual é mesmo a Lei de Acesso à Informação Pública? De vez em quando me dá um branco, eu me esqueço. Qual é? É a Lei 12.527, de 2011, que começou a vigorar em 2012. É isso aí. Nós falamos sobre isso, estão lembrados? Nós falamos em relação à documentação que pode ser liberada à consulta, aquela ostensiva, ordinária, e da documentação sigilosa, né? Ultrasecreta, secreta, reservada, né? E naquela que envolve a intimidade, que envolve a vida privada, a honra, a imagem das pessoas, né? A inviolabilidade da intimidade, da vida privada, né? cujo a restrição a essa documentação, estão lembrados? 100 anos. Então, esse é o artigo 4º. O artigo 5º. A administração pública franqueará a consulta aos documentos públicos na forma desta lei. O que é franquear mesmo? É liberar. Então, o artigo 4º, vocês já sabem, diz respeito a quem pode receber informações dos órgãos públicos, com aquelas ressalvas específicas. O 5º está falando da liberação à consulta dos documentos públicos. O artigo 6º, fica resguardado o direito de indenização pelo dano material ou moral decorrente da violação do sigilo, sem prejuízo das ações penal, civil e administrativa, se for o caso, né, pessoal? Vamos ver agora o artigo 7º. Aí já é o capítulo 2 dos arquivos públicos. Vamos apagar o quadro. Artigo 7º. Os arquivos públicos são os conjuntos de documentos produzidos e recebidos no exercício de suas atividades por órgãos públicos de âmbito federal, estadual, do Distrito Federal e Municipal, em decorrência de suas funções administrativas, legislativas e judiciárias, né? Na aula de tipologia documental, eu dei a definição de arquivo público, arquivo privado, estão lembrados? Referentes à própria definição da Lei 8.159. Vocês perceberam, né, eu já tinha falado sobre isso em aulas anteriores, né, que toda definição de arquivo começa como? Igual, conjunto de documentos, quase todas, né, conjunto de documentos produzidos e recebidos no exercício de suas atividades. E aí existem várias definições, mas geralmente o início daquelas definições mais aprofundadas de arquivos começam assim. Então, o artigo 7º, arquivo público, falando em relação aos órgãos públicos de âmbito federal, estadual, distrital e municipal, relacionados às funções o quê? Administrativas, legislativas e judiciárias. Parágrafo 1º. São também públicos os conjuntos de documentos produzidos e recebidos por instituições de caráter público, por entidades privadas encarregadas da gestão de serviços públicos no exercício de suas atividades,
Esse parágrafo primeiro eu já vi aparecer em prova, então põe um asterisco aí. Parágrafo segundo. A cessação de atividades de instituições públicas e de caráter público implica o recolhimento de sua documentação à instituição arquivística pública ou a sua transferência à instituição sucessora. Também já vi aparecer em prova, em concurso público, mais de uma vez. Então, fala a respeito do que acontece com a documentação de instituição pública e de caráter público quando cessa suas atividades. Vai implicar o quê? O recolhimento de sua documentação à instituição arquivística pública ou a transferência à instituição sucessora. Artigo 8º. Os documentos públicos são identificados como correntes, intermediários e permanentes. Parágrafo 1º. Consideram-se documentos correntes aqueles em curso ou que, mesmo sem movimentação, constituem objeto de consultas frequentes. Esse trema aqui some, tá? Não existe mais trema, né? Vou apagar aqui, tirar isso aqui. Tira aí, tá? Parágrafo 2º. Consideram-se documentos intermediários aqueles que, não sendo de uso corrente nos órgãos produtores, por razões de interesse administrativo, aguardam a sua eliminação e recolhimento para a guarda permanente. Parágrafo 3º. Consideram-se permanentes conjunto de documentos de valor histórico, probatório, informativo, que devem ser definitivamente preservados. Na verdade, esse artigo 8º, vocês já viram na aula que eu falei sobre a teoria das três idades, por sinal, né, um dos assuntos que mais costuma cair em prova é a teoria das três idades, o ciclo vital dos documentos, o estágio de evolução dos arquivos, lembram? São 3 as idades, 3 os ciclos, 3 os estágios, corrente, intermediário e permanente. Estão lembrados? Corrente, consulta frequente. Intermediário, consulta não frequente, eventual, permanente, a documentação que é utilizada sobretudo como fonte de quê? Pesquisa. Né? Então aqui está se falando exatamente isso. Parágrafo 1º, definindo documento corrente, a documentação em curso, né, do dia a dia, da rotina, o que, mesmo sem movimentação, seja objeto de consulta frequente, aquilo que eu acabei de falar. Parágrafo 2º, documentos intermediários, aqueles que, não sendo de uso corrente nos órgãos produtores, por razões de interesse administrativo, ainda tem valor administrativo, aguarda a sua eliminação, se ele tiver um prazo de prescrição, ou recolhimento para o arquivo permanente, se ele não tiver um prazo de prescrição, se ele for imprescritível, inalienável. E o parágrafo, então, na verdade, o documento intermediário, aquele que está no arquivo transitório, temporário, é aquele onde a documentação vai aguardar o quê? A sua destinação final, vocês já aprenderam. E o parágrafo 3º, consideram-se permanentes conjuntos de documentos de valor histórico, ou seja, valor secundário, né? Documento que não tem mais valor administrativo, não tem mais valor primário, né? Valor primário é valor administrativo. Depois que o documento perde totalmente, cessa totalmente o valor administrativo do documento, se ele for inalienável, imprescritível, ele será recolhido ao arquivo permanente, ao arquivo histórico, né? Olá, meus amigos! Gostou da aula do professor Renato? Quer continuar assistindo essa videoaula? Quer fazer o curso completaço do professor Renato? Então convido você a acessar nosso site, o lacconcurso.com.br. Lá está disponível o curso completão do professor Renato Valentini. São 60 dias de acesso por apenas R$ 80. É isso mesmo, R$ 80. Você pode assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. Detalhe, este curso foi gravado todo ele em 2015, ele é super atualizado e é o curso mais completo do mercado. Ou seja, está com dificuldade, quer aprender arquivologia para gabaritar? Então pode se matricular aqui no LAC Concursos, que eu tenho certeza absoluta que você não vai se arrepender. Forte abraço. Clique lá.